Bom dia, tudo bom? Estamos aqui de novo. Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar, como sempre, com a nossa oração inicial, né? Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia. Abençoa, Senhor, o nosso encontro. Abençoa cada um de nós e a nossa família. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós vimos lá no outro dia, né, que Deus criou tudo, né? E vimos também que Deus conversa com as pessoas, com algumas pessoas especiais e envia, né, a sua mensagem para o resto do povo. Bom, vocês sabem como é que Deus formou o seu povo? Nós somos o povo de Deus, não somos? Pois é. Sabe como é que Deus formou o seu povo? Lá no antigamente, lá muito atrás, né? Deus fez nascer um povo especial. É um povo que ele formou especialmente para conhecê-lo e levar esse conhecimento a todos os outros povos. Como é que foi isso? Vamos ver. Para começar esse povo, Deus chamou, que nem ele fez com Moisés, com Samuel, que a gente viu, lembra? Chamou um homem chamado Abrão. Abrão já era meio idoso, sabe? E era casado com uma mulher chamada Sara. E eles não tinham filhos. Era só eles dois, né? E ele morava num país onde as pessoas adoravam um monte de deuses. Eles acreditavam num monte de deuses. Para eles tinha Deus de tudo. Que nem a gente vê nesses filmes aí na televisão, né? Aqueles deuses de trovão, deuses de sol, deus de lua, deus de tudo, né? Que existe, né? Eles não acreditavam em um Deus único. E Deus, então, chamou Abrão, né? E conversou com Abrão. E Abraão, e prometeu a ele também, sabe? Que ele teria um filho. Abrão estava até espantado, porque já estava velhinho, ele e a Sara, né? E Deus disse para ele assim, depois que Deus falou tudo com ele, que ele conheceu a Deus, Abrão, é claro, só adorava a um Deus, ao único Deus, ao nosso único Deus, que é, como a gente aprendeu, 3 pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pois é, então Abraão conheceu e adorou esse Deus que prometeu a ele que daria a ele um filho. Olha só, vamos ver lá na nossa Bíblia, como sempre, né? A gente vai lá e vê comprovado aqui, ó, porque aqui está a palavra de Deus. Logo no primeiro livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Deus diz assim para Abrão, Javé disse a Abrão, saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Olha só, vocês estão vendo? Deus manda Abrão sair da sua terra e ir para outro lado, para outros lugares, né? Para um lugar que ele ia mostrar, um lugar especial, onde ia começar a formação desse povo de Deus, né? Então, Abraão, mais na frente ainda, Deus diz assim, quer ver? Vamos ver, lá em Gênesis 17. Em Gênesis 17, versículo 7, diz assim, vou estabelecer para sempre a minha aliança entre mim e você, como aliança eterna. Serei o Deus de você e o Deus dos seus futuros descendentes. Olha, Deus promete a Abraão, então, né, uma terra boa, né, um filho que ele não tinha, uma descendência muito numerosa e essa aliança entre Deus e o ser humano e o homem, através de Abrão, né? Então, olha só. Abrão, então, pegou sua mulher, né? O sobrinho dele chamado Lote, e
os animais, os empregados, e seguiu no caminho que Jesus indicou, que Deus indicou para ele. Jesus ainda não tinha nascido, olha só. Então, no caminho que Deus indicou para ele. E aí, eles foram por aquele caminho e Sara, então, teve um filho. O filho de Sara se chamou Isaque. Então, Abrão, casado com Sara, tiveram um filho chamado Isaque. Dessa família é que vem nascer Jesus, o Salvador. Através de Abrão e Sara e Isaque. Né? E aí, então, eles foram, né, seguindo o que Deus tinha falado, né? E por acreditar muito, né, acreditar realmente em Deus, Deus, então, trocou, ele era obediente, né? Deus tem muita fé. Deus, então, trocou o nome de Abrão para Abraão, que quer dizer pai do povo, pai de muitos povos. Vamos ver lá na nossa Bíblia de novo. Aqui, ó. Ainda no Gênesis 17, agora no versículo 5. Diz assim: e não se chamará mais Abrão, mas o seu nome será Abraão, pois eu o tornarei pai de muitas nações. Viu? Que são nações? Nações são os países, né? Muitos países. Então, esse filho de Abraão agora, né? E Sara, o Isaque, se casou com uma moça chamada Rebeca. Né? E eles tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Então, olha só, começou lá com Abraão e Sara, que tiveram Isaque. Isaque casou com Rebeca, que tiveram Esaú e Jacó. O Jacó teve 12 filhos. É filha beça, né? Já pensou que família grande? É filha beça. O Jacó teve 12 filhos. E esses 12 filhos é que formaram as 12 tribos de Israel. Entenderam? Então, aí formou o povo de Israel, que era o povo de Deus. Por isso, esses 3 são chamados de patriarcas, dos pais de todas as nações. Abraão, Isaque e Jacó. Formaram, então, os 3 são os patriarcas, os primeiros pais do povo de Deus. Tá? Deu para entender isso? Todo mundo? E daí, dessa descendência, é que vem nascer, né? Outros reis e muitas outras pessoas, muitos comandaram aquela parte daquela terra, e vem nascer Jesus. Então, Jesus, o Salvador, vem desse povo formado por Deus. Deu para entender? Tem até um caso que aconteceu com um dos filhos de Jacó, um desses 12, era o chamado José. Tem até filme sobre ele, tem desenho aí. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar a história de José. Uma história muito legal. Alguns de vocês devem até conhecer. José, sabe, era muito amado também pelo seu pai, como todos os filhos, né? Mas os irmãos dele tinham ciúme. Achava que o pai gostava mais deles do que dos outros irmãos. Ó, que coisa, né? Então, vocês sabem o que eles fizeram? Não? Pois olha só, eles pegaram o irmão, né, o José, e venderam ele como escravos. Escravo, né? Depois disseram para o pai que uma fera tinha atacado ele e que aí, então, tinha acabado com ele, morreu, né? E o pai, coitado, ficou muito triste. Mas o José, quando foi vendido, foi parar no Egito. E lá, né, depois de muitas coisas que aconteceram com ele caiu nas boas graças do faraó. O faraó gostou dele. E aí, sabe o que o faraó fez? Sabe por quê? Porque o faraó tinha uns sonhos assim meio estranhos, sabe? E o José conseguiu decifrar o sonho do faraó. O faraó sonhava com 7 vacas gordas e 7 vacas magras.
E ele não sabia por que ele sonhava sempre com aquilo. E aí o José disse para ele assim, ó, 7 vacas gordas quer dizer que vocês vão ter 7 anos de muita fartura, de muita comida, muita produção nas plantações, nas criações de gado. E 7 vacas magras significam que vocês vão ter depois 7 anos de muita seca, de muita miséria, muita falta de comida. Então, o faraó, o que fez, né? Juntou, durante aqueles 7 anos, juntou muitas coisas lá nos silos dele, lá para guardar na fazenda dele, né? E depois de 7 anos, quando veio a seca, ele tinha muita comida guardada para todo o povo dele e até para os países em volta dele. E aí, os irmãos de José, mais o pai, todo o povo lá daquela área lá, também vieram no Egito para pegar comida. E quando chegaram lá, que encontraram José, eles estavam arrependidos do que eles tinham feito, mas eles não sabiam mais como encontrar José de volta, né? E aí, o José, sabe, ele não ficou com raiva, não. Ele perdoou os irmãos e chamou eles e o pai para vir morar com eles lá no Egito. Ah, vocês estão vendo? É isso aí. Então, ele mostrou que a gente tem que perdoar. E aí eles viveram, como diz a historinha de vocês, felizes, né? Não sei se para sempre, mas felizes, tá? Então essa é a historinha de José. Se você quiser procurar aí, procura aí, José do Egito, que vocês vão achar desenhos lindos, né, com a história dele, ou filmes mesmo, né? Então, esses são, então, os patriarcas do povo de Deus, tá? Então, não esqueça de fazer o trabalhinho aí que o catequista vai passar, tá? E ser também um dos mensageiros de Deus, tá? Fiquem com Deus. Vamos terminar então nosso encontro com a oração. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado por tua presença no meio de nós. Obrigado pelo povo que o Senhor criou, né? E por nós fazermos parte desse povo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, Deus os abençoe. Tchau, tchau.